Olá, venho expor para vocês a dissertação apresentada para o programa de pós-graduação em Estrito Senso em Gestão do Trabalho para a Qualidade do Ambiente Construído da Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. Minha dissertação tem como título As repercussões da Covid-19 nas tarefas desempenhadas pelos oficiais de justiça. Nesse trabalho, foram descritas as diligências realizadas pelos oficiais de justiça no cumprimento de mandados, ordens judiciais que, em decorrência da pandemia Covid-19, passaram a ser desenvolvidas de forma remota. Como objetivo, houve o levantamento das atividades desenvolvidas pelo oficial de justiça, que, mesmo pós-pandemia, poderiam continuar sendo exercidas de modo online. Foi trazido um panorama sobre a pandemia Covid-19 no Brasil durante o ano de 2020, aspectos relacionados ao isolamento social, aos desafios vivenciados entre gestores e trabalhadores, questões sobre o teletrabalho, seus aprimoramentos e a adaptabilidade das profissões. Como sabemos, a pandemia Covid-19 fez com que todas as pessoas tivessem que se adaptar de alguma forma para poderem continuar trabalhando e, ao mesmo tempo, se manterem de alguma maneira prevenidas da doença. Várias profissões com a pandemia tiveram que se reinventar para darem continuidade ao seu serviço. A profissão de oficial de justiça, assim como tantas outras, também teve que se adequar para a continuidade do exercício de seu labor. No judiciário, as as questões que a prestação jurisdicional não poderia parar e, ao mesmo tempo, a saúde dos oficiais e das pessoas que seriam intimadas precisavam ser se manter preservadas, então foram demonstradas as soluções encontradas, tais como a possibilidade e inovação de que alguns mandados fossem cumpridos de forma remota, né, via e-mail, telefone ou WhatsApp, e as inovações trazidas como um todo para a profissão. Quem é o oficial de justiça? O oficial de justiça são servidores do Poder Judiciário, que levam as ordens determinadas por escrito de um juiz até a casa das pessoas. Tendo em vista que o labor dos oficiais de justiça antes da pandemia sempre foi realizado de forma externa, a pandemia trouxe repercussões para a continuidade dos serviços pelos oficiais de justiça. Essa nova maneira encontrada para a continuidade do serviço, sendo realizada de dentro de casa, intimando as pessoas de forma digital, trabalhando de maneira remota, também chamada home office, foi uma grande inovação para a categoria de oficiais. O oficial de justiça, portanto, é a pessoa que vai entregar um documento na casa, no trabalho, ou onde esteja a pessoa a quem se quer informar ou dar ciência de alguma ordem ou determinação do juiz, através de um mandado. Em razão da pandemia, a solução encontrada pelo Poder Judiciário para que o serviço não parasse totalmente, para que fosse mantida a prestação jurisdicional e que ainda pudesse ser preservada a saúde da categoria, os oficiais de justiça passaram a cumprir, foram autorizados, né, a exercer o trabalho de forma virtual, home office, telefone e WhatsApp. Diante desse cenário, foi elaborado um questionário onde os respondentes deveriam indicar quais diligências, mandados poderiam ser cumpridos de forma remota, porém com o desafio de manterem as diligências céleres e eficazes. Durante a pandemia Covid-19, foi perguntado se a pessoa desempenhou diligências via home office, se o oficial de justiça realizou esse tipo de diligência. E foi perguntado também, baseado na experiência como oficial de justiça durante a Covid-19, as diligências que poderiam permanecer online. Foi perguntado quais diligências que poderiam ser cumpridas de modo online iriam diminuir o tempo de execução. E também as diligências que, sendo cumpridas de modo remoto, manteriam-se eficazes. Com o resultado da pesquisa, tivemos que mais de 90% dos respondentes, que eram oficiais de justiça, consideraram as diligências de intimação e notificação aptas para serem cumpridas mesmo pós-pandemia de modo remoto, mantendo-se, contudo, céleres e eficazes. Agradeço por terem assistido a este vídeo e espero haver contribuído. Um grande abraço.